Poco F4 está entre nós, com design renovado, mesmo sem grandes upgrades de hardware, ele melhorou nos números. Será que ele é melhor que o F3? Como as câmeras dele estão se comportando? Esse conjunto aqui ficou melhor? Tudo isso eu vou te contar agora, quer dizer, depois que você deixar o like aí no vídeo e te inscrever aí no canal. A gente está falando do Poco F4 que foi lançado há um pouquinho mais de um mês. Ainda sem preço de lançamento na loja oficial aqui do Brasil, mas na internet ele está flutuando pelos R$ 3.500 a R$ 4.000. Um aparelho sofisticado, com uma pegada mais quadrada em relação ao seu antecessor, o hardware é praticamente igual, mas com preço superior. Destaque para a manutenção do display AMOLED de 6,67 polegadas com 120 Hz e 1.300 nits de pico de iluminação. A câmera principal que ganhou mais pixels e um carregador que dobrou de potência. O design, isso sim, mudou bastante. O que se via antes no Poco F3 eram linhas cruzadas, reflexos gradiente conforme você movimenta o celular. Agora no F4 tudo ficou mais chapado, ainda brilhante, mas em cor sólida. A versão que a gente recebeu aqui é a preta. Mudou também a disposição das câmeras na traseira. O que antes parecia um cooktop de duas bocas, agora acomoda os três sensores no mesmo quadrado, com uma linha estética circular por dentro. Essas mudanças são puramente estéticas, diferente da pegada do aparelho que teve renovações mais significativas. A tampa traseira levemente arredondada deu lugar a uma chapada reta na traseira, assim como a frente e também nas superfícies laterais. Os celulares voltaram a ter esse formato de bloco, isso não é uma reclamação, a pegada realmente é boa e agradável. Ele teve uma melhoria em relação à refrigeração, agora ele conta com a câmera Liquid Cool 2.0, assim chamada pela Poco. São 7 camadas que dissipam melhor o calor e entregam mais performance. Belíssima a surpresa é a bateria do Poco F4. São 4.500 mAh que atropelaram nos nossos testes, onde os smartphones ficam por 7 horas e 45 sendo expostos a redes sociais, jogos, câmeras, navegação pela internet e teste de estresse. O Poco F4 ele superou todos eles. Esperou ainda por mais 15 horas de standby. Ainda no final de tudo, restou 7% de bateria. Um desempenho excelente. E para jogos, a autonomia para determinados games também se mostrou surpreendente, garantindo sim mais tempo de jogatina. Se isso não bastasse, a Poco manda ainda um carregador de 67 watts que precisa de 40 minutos na tomada para levar de 0 a 100%. Quer mais? Se por acaso você está com o celular usando durante o dia e ainda ficou sem bateria, 15 minutos de tomada garantem 30% para não ficar na mão. No ranking de bateria, o Poco F4 está em 10º colocado dos 29 já analisados. Além das mudanças de design, o Poco F4 traz mudanças na câmera principal em comparação ao seu antecessor. Em vez de 48, agora são 64. 8 megapixels os dois têm na Ultra Wide e 2 megapixels na lente macro contra 5 megapixels que era do Poco F3. A lente macro é, curiosamente, a que mais apresenta diferenças entre as imagens que a gente obteve durante os nossos testes. A foto não é só maior em tamanho e quantidade de pixels, como também a distância focal ficou bem superior. Eu diria que do Poco F3 tem uma lente macro que é considerada de verdade, enquanto no F4 tem um zoom digital de 2 vezes apenas. As fotos do sensor frontal de 20 megapixels cada, tanto no F3 quanto no F4, são bastante parecidas. Dá para notar uma leve definição mais afiada no F3, mas trata-se de um detalhe que só pode ser percebido se você tiver os dois produtos em mãos. Além disso, quando expostos a um cenário com cores quentes como o laranja, ambos sofreram para interpretar o balanço de branco correto, deixando as selfies super azuladas. O resultado do sensor principal dos dois é idêntico, como você pode ver aí nessa galeria de imagens que a gente fez. Dificilmente você chegou até esse review sem conhecer a história dos smartphones Poco, não é mesmo? Então você também já conhece que o Poco F3 é altamente recomendado pela equipe da Oficina da NET. Então a dúvida aqui é, o desempenho do F4 é digno? Vale o seu preço? Antes da gente ver o resultado na prática, vamos passar um pouquinho pela ficha técnica dele. Snapdragon 870, 6 GB de memória RAM, 128 de armazenamento interno. Sim, você está vendo a mesma configuração do Poco F3 dentro do Poco F4. Faz sentido?
No papel não muito, mas na prática a coisa foi diferente. Durante os nossos testes do Roda Liso, o F4 mandou bem nos games como sempre. Asphalt, Nine, COD Mobile, com destaque para 7 horas e 30 de autonomia de bateria. E o PUBG, 6 horas e 45 de bateria. Apex Legends, Battle Prime, Diablo e Mortal Kombat. Em todos esses, o F4 recebeu o selo Roda Liso, ou seja, roda super bem. Destaque também para o Fortnite, em que o bonitão aqui pegou valendo 60 frames, 61 de média até, e assumiu a ponta do nosso ranking para esse jogo. O Free Fire Max. O F4 tornou-se o único smartphone do nosso ranking a bater 90 frames de média, com estabilidade de 100%. De quebra, ainda manteve uma autonomia de 5 horas de jogatina sem parar. É o primeiro celular a pegar roda competitivo nesse game e merece um like nesse vídeo, não é mesmo? Na prática, é divertimento garantido com qualquer jogo da Play Store, mesmo usando as configurações mais altas possíveis. O usuário dificilmente vai sentir as quedas de frames que a gente vê aí no Roda Liso. O Poco F4 é um excelente smartphone para jogar, e nas demais atribuições de um celular, nota 10 em todos os quesitos. Uma experiência completa, sem engasgos ou lentidão. Em nosso ranking de performance, ele assumiu a 6ª colocação, para você ver. Deu para ver que o Poco F4 é competente para jogar, usar sem medo no dia a dia, tem uma autonomia de bateria acima da média e as suas câmeras são honestas. No entanto, o Poco F3 também manda muito bem em todos os pontos que foram levantados aqui sobre o F4. Ou seja, se você é dono de um F3, não vale a pena de forma alguma fazer o upgrade apenas para o modelo mais novo. Afinal, eles são praticamente iguais. Seguindo a mesma lógica de comparação entre o Poco F3 e o Poco F4, se pesar pelo preço pago por eles ainda assim vale a pena comprar o F3. São pelo menos R$1.000 que separam um do outro no custo, enquanto no benefício a diferença é praticamente irrisória. Atualmente o Poco F4 é encontrado no varejo online por cerca de R$3.300, valor que já apresenta queda desde seu lançamento, mas ainda assim acima do que a gente está acostumado a ver pelo Poco F3. Atualmente o F4, como eu já falei, está a um preço alto. O ideal pagar por ele são preços que hoje o F3 encontra-se, ou seja, na faixa que vai de R$2.000 a R$2.500. Esses valores a gente encontra o produto por meio de importação. Até vou deixar o link aí na descrição para você ver o site do AliExpress. Foi eles que nos enviaram o produto para analisar, então dá uma olhada lá também. E o que dizer do Poco F4? Creio que ele venha em alguns meses se tornar a melhor aposta do que o Poco F3, principalmente para quem aprecia um design mais sóbrio, né? A Xiaomi poderia ter empregado um processador mais potente nele, não acha? Quem sabe um Snapdragon 888? Eu creio que seria uma boa evolução, mas a ideia foi: não vamos mexer em time que está ganhando. A gente construiu um ranking de smartphones, onde a gente avalia 5 diferentes quesitos, e a partir de agora a gente vai colocar aqui nos reviews o resultado de cada um deles. O Poco F4 recebeu nota 8 para câmeras, nota 8,5 para bateria, nota 9,6 para performance, nota 9 em design e construção e nota 8 em tela. O resultado geral virou uma nota 8,6. E com esse resultado geral de 8,6, ele está na 6ª colocação do nosso ranking dos melhores celulares analisados aqui, batendo o Edge 30, Moto G200 e S21 FE. Veja na descrição então um link com o ranking completinho que eu mencionei aí para vocês. E aí, o que você achou do Poco F4? Vale a pena trocar um F3 pelo F4? Eu creio que não, mas o F4, para quem não tem um Poco ainda, quando vê vai ser uma boa oportunidade daqui a alguns meses. Eu quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários. Já deixou o like no vídeo também? Deixa aí para ajudar a gente. Valeu? Vou ficando por aqui. Grande abraço. Até o próximo vídeo.